Eu sou Beth Rosen e eu estou fazendo uma homenagem ao Daniel Azoulay, que faleceu há alguns dias. Ele ilustrou o nosso livro, eu e Peter Reis escrevemos o livro chamado Without Words, que saiu em inglês. Agora está sendo lançado pela Underline Publishing a edição em português, sem palavras. Without Words é pela Sem Fronteiras Press. Então eu vou fazendo uma homenagem a Daniel Azoulay, que ilustrou de uma forma muito linda este livro. Eu vou ler em português e depois o Peter vai ler em inglês, tá? Então, sem palavras. Peter Reis e Beth Rose, ilustrações de Daniel Azoulay. Luiz amava o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro, onde havia crescido. Ele amava andar de bicicleta, o teatro infantil, as festas, o samba e os almoços com muito feijão com arroz. Ele amava jogos de futebol, os fogos de artifício na noite de Ano Novo. Havia praia com calor e sol brilhando todos os dias. Eu quero mostrar as ilustrações, então. Essa foi a vida desse garoto até os 8 anos de idade, quando sua família se mudou para os Estados Unidos. Eles deixaram os avós, tios, tias, primos e primas. Luiz detestou dizer adeus, especialmente para sua tia Sueli, que tinha lhe ensinado a desenhar. Seu novo lar na América não era como tinha visto na TV brasileira. Ao invés disso, a casa era cinza, de aparência feia, perto de uma grande cidade. Não havia praias e, como era novembro, o clima estava muito gelado, bem diferente do calor do Brasil. A opção nada divertida para Luiz era ficar trancado em casa ou ir passear nos enormes shoppings, onde ele e seus pais acabavam se perdendo por não entender os letreiros das placas de orientação. Nós precisamos aprender inglês, sua mãe e seu pai insistiam em dizer. Mas, na maioria das vezes, todos em casa só conversavam em português. Afinal, era muito mais fácil. No Brasil, Luiz era cidadão nativo. Na América, era um estrangeiro que se sentia sozinho e triste. Logo visitaremos o Brasil, prometiam seus pais. Mas quando? Ele se perguntava. Na escola, durante a aula, os seus colegas liam os textos em inglês, em voz alta, e Luiz prestava o máximo de atenção e se esforçava para entender. Foi então que Luiz pensou em desenhar. Para se inspirar, ele começou a se lembrar da viagem que havia feito com sua família no ano anterior para Fortaleza, no Ceará. Lembrou-se das cores dos cajueiros e das deliciosas castanhas torradas que havia comido por lá. Luiz resolveu desenhar várias castanhas, tão perfeitas que até pareciam fresquinhas para comer. Lindo, disse sua colega quando viu o seu trabalho. Parecem castanhas de verdade, e todos os colegas concordaram. Surpreso pela atenção que lhe deram, Luiz se sentiu bem orgulhoso. Mais tarde, sua professora sugeriu: escreva um livro sobre sua vida no Brasil, e completou: esta é a sua tarefa de casa. Sem palavras, ele respondeu alegre. Tente escrever algumas frases em inglês, ela recomendou. Você irá compartilhar sua história com seus colegas de classe. Luiz entrou em pânico. Em inglês? Ele imaginou que seus colegas poderiam dar risada de seus erros. Mesmo assim, ele respondeu, murmurando para a professora: eu vou tentar. À noite, em casa, o pequeno desenhista deitou-se no chão de madeira de seu pequeno quarto. Ele começou a desenhar com giz colorido, um desenho após o outro e mais outro. Trocando as cores do giz, rápido desenhou uma cena com ele e seus pais sentados dentro de um teatro. Junto deles estava a tia Sueli, de quem ele tinha muita saudade. No seu desenho, todos assistiam a uma peça de teatro pela primeira vez. As personagens, uma galinha, um cachorro, um gato e um burro, todos querendo uma vida melhor, assim como Luiz. Em seguida, Luiz desenhou uma nova cena
a praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, onde ele e seus pais haviam morado. Ele desenhou a praia na noite do Ano Novo, com milhares de pessoas vestidas de branco perto do mar. O pequeno escritor desenhava mais e mais, e sua imaginação ia longe. Aos poucos, o garoto mergulhava em seus desenhos, em suas lembranças, esquecendo-se de que estava na América. Na sua imaginação, ele podia sentir a areia da praia de Copacabana por entre seus dedos. Ele sentia as ondas suaves do mar deslizando em seu corpo e o cheiro salgado da água do mar. Os fogos de artifício explodiam no céu escuro e Luiz estava feliz por reencontrar as pessoas na praia favorita de sua cidade do coração. Na cena que desenhou, os pais de Luiz estavam perto dele. Juntos eles colocavam flores e presentes no pequeno barco e levavam para o mar. Fechavam os olhos enquanto a mãe de Luiz dizia: "Salve Iemanjá, a rainha do mar." Todos os anos, a família de Luiz fazia essa oferenda a Iemanjá, a deusa do mar. E neste ano, com todo esse frio, como seria? Será que Iemanjá poderia ouvir Luiz de lá da América? Os seus pensamentos sobre a praia e o mar logo desapareceram e um outro local surgiu em sua mente. Na folha em branco, Luiz desenhou um campinho de terra e se imaginou correndo no campo entre seus velhos amigos. "Futebol", ele sussurrou, e o pequeno artista continuou a trabalhar. A bola saltou em seu novo desenho. Ele driblou e se esquivou dos outros jogadores e, quando estava perto do gol, bateu com força e bam! Colocou a bola entre as pernas do goleiro para marcar o gol. O desenho estava ótimo. Ele poderia reviver seu primeiro gol uma vez e outra vez e mais outras. Em cada imagem que desenhava, Luiz estava sempre sorrindo. Para ele, o Brasil era um lugar feliz e a América o deixava triste e amargurado. Luiz continuava a desenhar por horas. Na sua mente surgiam mais e mais memórias. Os seus desenhos cobriam todo o chão de seu quarto. E ele parou de comer, parou de brincar, parou de dormir, apenas tirava algumas sonecas de vez em quando. E a escola? Não foi sua professora que lhe pediu para fazer essa lição de casa? Sim, havia sido ela. Contudo, seus desenhos não contavam uma história, eles eram imagens de sua vida anterior, aquela que gostaria de ter de novo. De repente, Luiz levantou a cabeça quando seus pais lhe disseram em inglês: "Amanhã de manhã nós iremos buscar uma pessoa querida, muito especial. Você quer ir conosco?" "Não, obrigado", ele respondeu em português. E nem perguntou quem era essa pessoa. Seus pais aceitaram sua resposta, mas sentiram que ele estava triste e ficaram preocupados. Na manhã seguinte, ao acordar, Luiz teve uma surpresa. Enquanto estava dormindo, alguém pegou seus desenhos e os organizou como um livro. "O que está acontecendo?" ele pensou. Curioso, ele pegou o livro e começou a folhear cada página. Ele reparou que havia desenhos que ele não tinha feito. Uma dessas imagens era de meninos de rua e 2 garotos batendo em Luiz enquanto o terceiro pegava sua bicicleta. Imediatamente ele lembrou do caso e, como ainda estava bravo com isso. No outro desenho, Luiz aparecia com o tornozelo machucado enquanto jogava futebol. Oh, sim, ele se lembrou. Isso aconteceu quando tentava marcar seu segundo gol. Ele não passou a bola para ninguém, correu, até que, bum, deu uma trombada em outro jogador. O seu tornozelo ficou machucado por um bom tempo. "Quem colocou esses desenhos estranhos na minha história?" ele perguntou bem alto. "Fui eu", uma voz respondeu. Tia Sueli apareceu no quarto. Ninguém lhe havia dito que ela tinha chegado no dia anterior do Brasil. Emocionado, Luiz lhe deu um grande abraço. Adorou os presentes que ela lhe trouxe. Até esqueceu seus desenhos. Mas não por muito tempo. Ainda irritado, ele insistia em fazer desenhos apenas das boas lembranças de seu amado país, que estava longe para sempre. Sua tia olhou diretamente para ele. Devagar, ela balançou a cabeça. "Nem tudo no Brasil é sempre maravilhoso", disse ela em português. Luiz ficou pensando nisso e sua tia comentou: "Sua vida não era tão ruim nem era só boa, e agora a América é o seu novo lar, não o Brasil?" "Será que vou me esquecer do Brasil?" ele pensou.
Nunca, sua tia respondeu. Mas não haja como se não morasse aqui. Aprenda inglês e, por favor, não esqueça o português, senão não poderemos mais conversar entre nós. Como sempre acontecia, o sorriso calmo e amigo da tia acalmou os sentimentos do sobrinho. Eu vou tentar, respondeu murmurando para sua tia. Eu vou tentar. Assim como seus desenhos, as palavras da sua tia marcaram sua mente. O pequeno imigrante estava cansado de ficar em silêncio. No Brasil, as pessoas conversavam livremente no ônibus, na praia, na sua antiga escola. Porque seus colegas da nova escola lhe ignoravam, ele sabia o motivo. Eles não eram maus, é que realmente ficava difícil comunicar-se com eles. Voltando para seu quarto, o jovem começou a desenhar uma nova imagem. Fez os olhos, a boca e a cabeça com cabelo castanho. Ele se desenhou sem braços, sentado no quarto. Onde era esse quarto? O que ele estava fazendo? Foi então que Luiz teve uma nova ideia. Desenhou muitos livros. E agora esse quarto era uma biblioteca. Em seguida ele desenhou seus colegas de classe ao seu lado. Então ele adicionou seus braços porque agora ele segurava um livro. Isso mesmo. Ele estava estudando inglês em seu desenho e escreveu embaixo em inglês: eu vou tentar. Luiz mostrou seus desenhos para a classe. A maioria de seus colegas se ofereceu para lhe ensinar inglês, porque eles também eram imigrantes vindos de várias partes do mundo. Cada um deles também havia lutado para se adaptar, mas sem esquecer seu país de origem. A professora também os havia encorajado a escrever suas histórias. E eles fizeram isso. Alguns com palavras, outros sem palavras. Assim como Luiz, cada um tinha prometido a si mesmo: eu vou tentar. E assim termina a história com algumas informações sobre o Brasil, sua cultura, sua comida, no final do livro, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês.